A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos mais um estudo bíblico. Os três vasos reprovados. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 20 e 21. Ora, numa grande casa há não somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Paulo escreve aqui, meus irmãos, uma carta para Timóteo sobre uma realidade espiritual profunda. Na grande casa de Deus existem tipos diferentes de vasos, alguns aprovados, outros reprovados. A aprovação não é para aparência, talento ou posição. A aprovação é pelo caráter, pela pureza e pela disposição em ser usado por Deus. Assim como numa casa antiga havia vasos separados para propósitos nobres ou sujos, na vida espiritual também há vasos que Deus não pode usar. E isso não porque Deus não quer, mas porque o próprio vaso se tornou impróprio. Hoje vamos analisar três tipos de vasos reprovados, para que não sejamos como eles. Primeiro vaso, o vaso contaminado, o vaso que perdeu a pureza. Paulo diz: se alguém se purificar dessas coisas. Isso significa que existem coisas que nos contaminam. Pecado não confessado. Pecado não confessado. Confessar a quem? A Deus. Não precisa procurar nenhuma pessoa, nenhum ser humano para confessar, não. Confessa para Deus. Se você tem algum pecado para confessar, ainda não confessou, vá para um quarto e ali confessa para Deus. Conversa com Deus e pede perdão para esse pecado. Mau caráter. Tem muita gente que tem mau caráter, dupla vida, amizades tóxicas. Isso aí é perigo, amizades tóxicas. Linguagens impura, pensamentos sujos, orgulho, inveja, vaidade espiritual. A contaminação tira a capacidade do vaso de ser usado. Exemplo espiritual: como um copo limpo, pronto para água pura, mas que cai na lama, ele ainda é um copo, mas não serve mais para uso do dono até ser lavado. É assim, meus irmãos, o pecado é assim. Nós pegamos um copo, o copo está limpo, nós podemos beber água, tomar um café, tomar um suco, tomar um refrigerante. A partir do momento que esse copo cai na lama, pega toda a sujeira e você vai tomar uma água desse copo sujo, vai tomar um suco, vai tomar um café? Lógico que não. Para isso você vai ter que lavá-lo, bem lavado. Lavar bem lavado para usá-lo. Deus não rejeita a pessoa, Deus rejeita contaminações. Então esse copo está contaminado. Então é isso. Então Deus não rejeita pessoas. Deus não nos rejeita. Rejeita é a contaminação. Então assim como você rejeita a contaminação daquele copo, que copo pode ser bem lavado, para você usá-lo depois, assim também é Deus também. Nós temos que nos purificar. A purificação antecede a utilização. Segundo, o vaso quebrado. O vaso perdeu a integridade. Não falo do quebrantado que Deus usa, falo do quebrado que não pode reter nada. É o crente que começa e não termina, que ora, mas não persevera, que recebe a palavra, mas deixa tudo vazar,
que tem aparência, mas não tem estrutura, que não tem firmeza doutrinária, que se abala facilmente por fofoca, crítica, pressão, que se esvazia sem jamais ser cheio. Um vaso rachado não sustenta água. Pode ser bonito por fora, mas é inútil como utensílio. Assim acontece com muitos que parecem espirituais, mas não suportam peso, não aguentam processo, não guardam a unção. Deus restaura vasos quebrados, mas não usa vasos que rejeitam o conserto. A mesma coisa, né, meu irmão, de um copo também, voltando de um copo quebrado. Muitas vezes, né, o copo quebrado não tem mais como você usá-lo, né, o copo. Então você pega aquele copo e joga fora. Então não tem como ser usado. Isso é literal. Mas o copo, que nesse caso seria nós, espiritualmente falando, se nós estamos rachados, se nós quisermos que o olheiro nos restaure, é muito simples, só deixar o olheiro nos restaurar. Terceiro, o vaso ocupado, o vaso que foi feito para Deus, mas está cheio de outras coisas. Este talvez seja o mais comum. É o vaso cheio das preocupações deste mundo, cheio da carne, cheio do próprio ego, cheio de vaidade espiritual, cheio de projetos próprios, sem espaço para Deus, cheio de distrações, como Marta, ocupada com muito serviço, cheio de si mesmo e não do Espírito Santo. Deus não enche vaso cheio. Antes de Pentecostes, os discípulos estavam vazios, humildes, quebrantados em oração. Por isso foram cheios. Quando um vaso está cheio de si mesmo, Deus o reprova. Não porque ele não queria usá-lo, mas porque não há espaço para o que é celestial. Na carta descrita por Paulo, só há duas categorias: vasos de honra e vasos de desonra. Não existe meio termo. E o texto diz algo poderoso: se alguém se purificar, o vaso pode escolher ser aprovado. Paulo aponta 3 atitudes para ser um vaso aprovado: purificar-se das contaminações, arrependimento, confissão, abandono, vigilância. Separar-se para Deus, santificação e separação, consagração, renúncia. E, por último, disposição para uso. Um vaso de honra está sempre pronto, disponível, obediente. O que te impediu de ser usado por Deus? Você está contaminado? Você está quebrado e rejeitou o conserto? Você está ocupado, cheio demais para Deus? A boa notícia é que Deus transforma vasos reprovados em vasos de honra. Ele purifica o contaminado. Ele restaura o quebrado. Ele esvazia o ocupado. Hoje Deus te chama para ser purificado, ser restaurado, ser esvaziado do eu e cheio do Espírito Santo. E aí, você vai querer ser purificado, ser restaurado, ser esvaziado do seu eu e cheio do Espírito Santo de Deus? Levante-se como vaso de honra, santificado e útil ao Senhor, pronto para toda boa obra. É isso aí, meu irmão e minha irmã. Você tem que escolher qual que você quer. Você quer ser um vaso para honra ou um vaso para desonra? A sua escolha é tua. É tua escolha.
Então você está aí livre-arbítrio de novo. Então você vai escolher, vai ficar livre para que o Espírito Santo age em você, ou ficar cheio de você mesmo, onde o Espírito Santo não tem como entrar. Depende de você. Fique na paz, meu irmão.